Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao nosso penúltimo dia da Copa de Fundos Imobiliários aqui no canal eMoney. Como foi comentado anteriormente, a gente tem 32 fundos imobiliários participando dessa Copa. A gente já sabe os finalistas no setor de logística, a gente também já sabe os finalistas no setor de shopping, em agronegócios, em Fiagro e também residenciais, né? Cabe aí a gente ver os finalistas aí de lajes comerciais, fundos de fundos, agências bancárias e fundos de CRIs que a gente vai comparar hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, clique no curtir, isso motiva muito a gente a trazer mais vídeos para o canal. Compartilhe com seus amigos, a gente está atualmente com 1.400 inscritos e seria interessante a gente atingir aí 1.500 ainda nesse ano. E se você quer receber vídeos sobre diversos tipos de investimentos como criptomoedas, fundos imobiliários, fiagros, bolsa de valores americana, stocks, rates, ETFs, se inscreva no canal, mas não esquece de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Seguindo o nosso cronograma aqui da Copa, a gente já viu alguns comparativos no domingo, no dia 20, no dia 27 também e no dia 4, né, nos 3 domingos anteriores. E nesse domingo a gente vai comparar lajes comerciais, fundos de fundos, agências bancárias e fundos de CRIs. E no dia 18 a gente terá nossa grande final no próximo domingo. No primeiro confronto a gente tem dois fundos de lajes comerciais, o HGRE e o Vino. Como eu comentei, os dois fundos são de lajes comerciais, a gente tem o PVP aqui do HGRE de 0,78, enquanto o Vino tem 0,76. Então o preço em relação ao valor patrimonial está mais barato nesse momento do HGRE, então vou colocar um pontinho aqui para o HGRE. Em relação aos dividendos, a gente pode ver que tem de 8% ao ano, quase 9% do HGRE, e o Vino tem realmente 9% ao ano. Então, como o Vino está distribuindo dividendos, rendimentos maiores, eu vou dar um pontinho aqui para o Vino. Em questão de ativos, o HGRE tem 21 ativos, enquanto o Vino tem apenas 9 ativos, 9 imóveis. Então, vou dar mais um pontinho aqui para o HGRE, que quanto mais imóveis de boa qualidade é melhor. Nesse caso de algum problema em um imóvel, tem outros 20 imóveis para suprir o rendimento desse imóvel que pode não estar gerando tanto lucro. Em questão de distribuição, o HGRE tem 4, enquanto o Vino tem 2. Então mais um pontinho para o HGRE, porque a gente sabe, né, que pode afetar um estado, né, pode ter algum problema climático, algum problema com legislação e pode atrapalhar também alguns imóveis. Então quanto mais estados, melhor. Em questão da gestão, os dois possuem gestão ativa, né, que é interessante, mas aqui nenhum pontua. A taxa, a gente pode ver que a taxa é de 1% ao ano do HGRE e o Vino é de 1,2% ao ano. Então o Vino tem uma taxa um pouquinho maior, vou dar mais um pontinho para o HGRE. Em questão de performance, não tem nenhuma performance do HGRE, enquanto o Vino tem uma performance de 20% do que exceder a inflação mais 6%. Então vou dar um pontinho aqui para o Vino, porque apesar de ser uma taxa, é uma forma aí do gestor se motivar e conseguir ter um rendimento melhor para o fundo, né? E é interessante então ter um rendimento maior que a inflação mais 6%. Em questão da vacância, a gente pode ver que o HGRE sempre teve um problema com vacância, mas aumentou um pouquinho, está com 29%, enquanto o Vino está com 4%. Então, mais um pontinho aqui para o Vino, porque ele tem uma taxa de vacância de imóveis não ocupados menor do que a vacância aí do HGRE. Lembrando que 30% já tem que ligar uma luzinha amarela, né? Já tem que ficar um pouco atento, porque se aumentar a vacância pode ter vários problemas com os rendimentos no futuro desse fundo. Apesar que o HGRE sempre teve uma vacância alta. A gente pode ver a data do IPO foi em 2008 e o Vino em 2019. Então, por ser um fundo mais antigo, vou dar um pontinho para o HGRE. Em questão da liquidez, né, basicamente é o dobro. Enquanto a gente tem 6 mil negociações em média aí na Bolsa de Valores no HGRE, o Vino tem 12 mil negociações. Então, mais um pontinho para o Vino. E também a gente tem que lembrar que Credit Suisse, aqui no Brasil está tudo bem, né, pelo que indicam, né? Mas no mundo, assim, internacionalmente, a Credit Suisse não está num bom momento. Então eu vou dar mais um pontinho aqui pro Vinci por conta do gestor, né, que a Vinci está num momento melhor do que a Credit Suisse nesse momento. Então aqui a gente teve um empate entre o HGRE e o Vino.
São basicamente fundos muito interessantes, para ser sincero, mas o HGRE vai levar mais um ponto pelo valuation. Então eu acabei realizando o valuation de forma simplificada, de forma rápida, e o HGRE tem um valor mais próximo do valor que ele está atualmente, né? O Vino estaria um pouco mais alto nesse momento, segundo o meu valuation. Se vocês quiserem que eu mostre como realizar um valuation de fundos imobiliários, comentem embaixo que eu mostro para vocês também no futuro. Nosso segundo comparativo é dois fundos de fundos, dois FOFs, o RBRF e o SNFF. Como eu comentei, são dois fundos de fundos, ou seja, dois fundos que investem em outros fundos. Então é muito bom para quem está iniciando, porque assim não precisa escolher vários fundos, ele pode escolher apenas um ou dois e já vai estar muito diversificado porque eles investem em outros fundos. Em questão aqui do preço sobre valor patrimonial, a gente pode ver que o Suno está um pouquinho mais caro, né? O SNFF está 0,93, enquanto está um pouquinho mais barato aqui o RBRF. Então eu vou colocar um pontinho aqui para o RBRF porque está com desconto, né? Em questão de dividendos, a gente pode ver que está com 10% aqui de dividendos ao ano o RBR e a Suno está em 9,83. Então está muito próximo. Mas vou colocar mais um pontinho aqui para o RBRF, porque está com um dividendo um pouco mais alto. Em questão dos ativos, a gente pode ver que tem esse fundo do RBR investe em 20 fundos imobiliários diferentes, né, em mais de 20, enquanto da Suno mais de 30. Então vamos colocar um pontinho aqui para a Suno, porque ele tem mais fundos. Em questão da distribuição não tem diferença, né, não tem o que falar, porque são fundos de fundos. A gestão, a gente pode ver que os dois possuem gestão ativa, então nenhum pontua, porque é a mesma gestão. A taxa de 1% ao ano da RBR, enquanto o da Suno tem 0,78. Então um pontinho aqui para a Suno, né? Mais um ponto para a Suno, porque tem uma taxa um pouco menor. Em questão da performance, os dois têm taxa de performance, isso é interessante, mas o RBR tem uma taxa um pouco maior de 20% do IGPM mais 3%, enquanto o da Suno tem 10% apenas de 100% do IFIX. Então eu prefiro, sinceramente, que seja mais baseado no IFIX do que no IGPM. Né? IGPM a gente sabe que é aquele índice de inflação, já o IFIX a gente sabe que é o índice de fundos imobiliários que normalmente fica um pouco mais alto. Né? Normalmente, não é sempre que acontece, mas normalmente fica mais alto. Então mais um pontinho aqui para Suno. Em vacância, não preciso comentar porque eles investem em fundos, né? Não tem imóveis, não tem imóveis vagos. Data do IPO a gente pode ver que é 2017, o da RBR, enquanto o da Suno é de 2021. Então um pontinho aqui para a RBR, por ser o fundo mais antigo. Questão de liquidez, a gente pode ver que tem 12 mil negociações na Bolsa de Valores, o RBR, enquanto o da Suno tem 2 mil, principalmente por ser um fundo muito novo. Então vou colocar mais um ponto aqui para o RBR por questão de ser um fundo mais antigo. Então terminou muito próximo, terminou 4-3, mas o RBR levou essa. No nosso penúltimo confronto de hoje, a gente tem dois fundos de agências bancárias, o CXAG contra o BNFS. Como eu comentei, são dois fundos de agências bancárias. Então o CXAG já estava na lista, né, que eu tinha divulgado sobre a Copa, e o BNFS não estava na lista, mas o inscrito pediu para inserir ele, então eu acabei colocando. O João Guilherme pediu para mim estar colocando aqui o fundo da Banrisul também, de agências bancárias, então eu acabei colocando essas agências bancárias do Banrisul. A gente pode ver o PVP em relação aqui, né, o preço sobre valor patrimonial, de 0,67 do CXAG, enquanto do BNFS em 1,22, então tá bem mais caro, né? Então vou colocar aqui um pontinho para o CXAG por estar mais barato nesse momento. Em questão dos dividendos, a gente pode ver que tem 9% aí do CXG, enquanto o BNFS de 13%. Então, primeiro pontinho para o Banrisul aqui, porque tem um dividendo maior. Em questão de imóveis, a gente pode ver que tem 32 imóveis do CXAG, 32 agências bancárias, enquanto aqui o BNFS tem aí 18. Então, mais um pontinho aqui para o CXAG. Em questão de distribuição, eles têm 4 estados diferentes, esses 32 imóveis, enquanto o BNFS tem apenas em um estado, que é o Rio Grande do Sul. Então vou colocar mais um pontinho aqui para o CXAG. A gestão é passiva do CXAG, enquanto a gente tem uma ativa do BNFS. Eu prefiro gestão ativa, então vou marcar aqui um pontinho para o BNFS.
Em questão de taxas, a gente pode ver que a taxa do CXAG é de 0,58, enquanto o BNFS tem de 0,4. Então, vou colocar aqui um pontinho para o BNFS por ser mais barato. Performance, os dois não tem taxa de performance. Vacância, não tem vacância o CXAG, enquanto o BNFS tem uma vacância alta de 28%. Então, mais um pontinho para o CXAG. Em questão do IPO, a gente pode ver aqui que é 2021 contra 2012 do BNFS, então é um fundo mais antigo, vou colocar mais um pontinho aqui para ele. Em questão de liquidez, a gente pode ver uma liquidez de 1.000 negociações, 1.300 negociações do CXAG, enquanto a gente tem do BNFS de 260. Então mais um pontinho aqui para o CXAG por ter mais negociação. Então vai terminar, né? A gente vai terminar aqui em 5-4, então foi muito próximo, né? A gente pode ver que são fundos bem semelhantes, né? Mas o CXAG levou essa. E nosso último confronto de hoje, a gente tem dois fundos muito conhecidos na Bolsa de Valores que investem em CRIs, o IRDM e o DEVA. Como eu comentei, são dois fundos que investem em CRIs, né, em CRIs. A gente pode ver o PVP do IRDM tá de 1, então está no preço ok, mas o DEVA está em 0,86, então ele está, em relação ao preço ao valor patrimonial, ele está mais barato. Então vou marcar um pontinho aqui para o DEVA por estar mais barato nesse momento. Em questão dos dividendos, a gente pode ver que tem quase 15% ao ano do Iridium, enquanto o DEVA tem aí 16%, então mais um pontinho para o DEVA. Em questão dos ativos, a gente pode ver que tem mais de 120 CRIs, o IRDM, enquanto o DEVA tem mais de 84. Então um pontinho aqui para o Iridium, né, porque tem mais CRIs. Mas lembrando que não adianta nada ter muitas CRIs e não ter uma equipe suficiente para monitorar esses CRIs, né, que é muito importante monitorar se os CRIs estão com pagamento em dia e não está tendo nenhum problema. Em questão de distribuição, a gente pode ver que tem 16 emissores, né, 16 securitizadoras diferentes que emitem esses CRIs para Iridium. Eu vou até colocar um pontinho aqui, né? E enquanto aí o DEVA tem apenas 8, né? Então é melhor ter vários emissores, né? Caso tenha um problema num emissor aqui numa securitizadora, tem mais 15 para suprir. Aqui a gente tem, se tiver problema em uma, né, tem mais 7. Então são legais, né? O importante é ter mais de uma. Gestão, a gente pode ver que os dois têm gestão ativa. As taxas a gente pode ver que 1% ao ano e 1,20% ao ano, então são muito semelhantes, as duas taxas são aceitáveis, mas vou dar um pontinho para o Iridium porque ele tem aqui uma taxa menor. Em questão da performance, não tem o Iridium, já o DEVA tem 10% do que excedeu o CDI, então vou marcar mais um pontinho porque é sempre bom ter uma taxa de performance para incentivar o gestor. Vacância a gente pode ver que não tem nenhuma. Data do IPO, a gente pode ver que o Iridium é de 2018, enquanto o DEVA é de 2020. Então mais um pontinho para o Iridium, por ser o mais antigo. Em questão de liquidez, né, a gente pode ver que o Iridium tem uma liquidez muito grande de 36 mil negociações na Bolsa de Valores, enquanto o DEVA tem aí 20 mil negociações na Bolsa de Valores. Então são dois fundos que têm uma boa liquidez, vai ser fácil comprar e fácil vender, mas vou dar um pontinho aqui para o Iridium porque ele tem uma liquidez um pouco maior. Então, o nosso último confronto terminou 5-3 para o DEVA. Valendo lembrar que são fundos muito bons, né? Mas aqui no nosso confronto o Iridium levou a melhor. E se você quiser investir num desses fundos que eu comentei aqui no vídeo, não esqueça de ler o relatório gerencial. Aqui eu coloquei o site do clubfi.com.br e se você acessar o site do clubfi.com.br, basta pesquisar pelo nome do fundo que você deseja investir. E se você descer um pouquinho a barrinha de rolagem, só descer essa barrinha de rolagem aqui do lado direito, você vai encontrar os comunicados, né? Entre eles o relatório gerencial. Pegue o último relatório gerencial, né? Veja que a data se é o último mesmo e clique em baixar. Aí você vai poder ler sobre esse fundo. E é sempre bom ler o relatório gerencial, apesar do nome relatório, não é muito grande, né? É questão de 5 a 10 páginas aí. E normalmente tem muitas imagens, tem ilustrações, tem gráficos. Então é bem colorido, é bem fácil de ler, não é tão complicado. E assim você vai conhecer o que você está investindo. Então sempre leia o relatório gerencial antes de estar investindo. E o nosso cronograma, né, a gente já está acabando, né, a gente está aqui embaixo. A gente acabou de ver então lajes comerciais, FOFs, agências bancárias e fundos de CRIs. Então só resta aí o nosso encontro no próximo domingo, no dia 18/12, no dia da final da Copa do Mundo. A gente vai ter a final também aqui
dos nossos comparativos na Copa e-money de fundos imobiliários. E é isso, se você chegou até aqui, clica no curtir, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, não esquece de clicar no sininho e até a próxima, investidor!